passada, a gente tratou inicialmente sobre a questão do processo civil internacional. A coleta de provas também pode acontecer no Estado estrangeiro. É normalmente objeto de cartas rogatórias. Quando a questão relativa à prova pertencer ao direito material, aplica-se a lex causa, ou seja, a norma aplicável a uma relação jurídica conexão internacional que pode ser nacional ou estrangeira. Quando a matéria relativa à prova pertencer ao direito processual, aplica-se a lex fori, ou seja, a do local do foro onde a relação processual está sendo desenvolvida. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. O auxílio direto, ele representa um instituto muito similar à carta rogatória. É uma ferramenta hábil que exatamente permite que uma decisão judicial nacional venha a contribuir para a solução de um conflito de interesses que corra no exterior. Atualmente, o auxílio direto tem sido utilizado para a prática de atos processuais de caráter não decisório, mas que fazem parte do trâmite processual e que normalmente sejam objeto de carta rogatória. Nosso CPC, nos artigos 28 a 31, nós temos essa situação trazendo a disposições aí acerca do auxílio direto. Só que o que eu pretendo? Eu não vou ler a legislação com vocês. Eu prefiro colocar o quadro sinótico que eu construí aqui, para que a gente possa diferenciar auxílio direto de cartas rogatórias. Auxílio direto, mecanismo de cooperação judiciária. Nisso, as cartas rogatórias são iguaizinhas. O auxílio direto visa obter decisão judicial estrangeira sob um processo que tramita no estado que pede o auxílio. Agora, já as cartas rogatórias, olha lá, visa permitir a prática de um ato processual determinado pelas autoridades judiciárias de um estado em outro estado. Sendo, pessoal, o que nós temos? Como eu disse para vocês, na atualidade tem sido comum a praxe de usar o auxílio direto para, digamos, a produção de atos processuais desprovidos de conteúdo decisório, ok? Não há decisão judicial do Estado que pede o auxílio. Então é o seguinte, nós não estamos falando de decisão do juiz, para quem está solicitando o auxílio. Agora, na carta rogatória, nós temos isso. A decisão judicial do Estado que pede o auxílio. E nós temos, até tem um clone aqui que está equivocado, importante, no auxílio direto não há juízo de delibação, ou seja, no auxílio direto há apreciação do mérito. Mas já nas cartas rogatórias, não. Nós não vamos falar nada a respeito do mérito. Nós vamos meramente olhar os requisitos procedimentais. Como é que o auxílio direto é feito? Olha, é o pedido de auxílio direto julgado no Brasil, é a Justiça Federal. E o pedido de execução de rogatórias no Brasil também, a Justiça Federal. Sabedores que nós vamos ter aquela história na carta rogatória passiva, nós temos o exequatur lá de competência do STJ. Homologação de sentença estrangeira. Pessoal, importante nós passarmos a essa situação que agora vai tratar da legitimidade do nosso reconhecimento à decisão prolatada por órgãos do Poder Judiciário pertencentes aí a outros estados. A homologação de sentença estrangeira faz o quê? Olha, permite que uma decisão judicial de um estado possa ser executada em outro. Implica na extensão dos efeitos de uma sentença ao território de outra. Nenhum estado está obrigado a homologar a sentença de outro. A homologação depende de critérios estabelecidos pelas normas do estado que homologa e por tratados. Pessoal, nem toda sentença estrangeira é passível de homologação. Se a matéria que ela versa aqui está definido dentro do rol das competências chamadas exclusivas, nós não vamos nem apreciar. Quando nós falamos de homologação, nós vamos homologar as sentenças estrangeiras que sejam provenientes de estados soberanos. Quais são as sentenças passíveis de serem homologadas? A dos tribunais estrangeiros são os tribunais dos estados. Julgam com base no direito estrangeiro, ou seja, o direito de um estado. Necessidade de homologação da sentença, para que ela possa operar efeitos aqui. Agora, sentenças provenientes de tribunais internacionais, olha, tribunais internacionais, os tribunais criados por estados, mas que não estão vinculados a nenhum estado específico, a situação dispensa homologação. Então, quando a gente fala aí do Tribunal Penal Internacional, do TPI, da Corte Internacional de Justiça, então nós temos aí uma série de situações
que vão, digamos, ser dispensáveis ao Instituto da Homologação. Métodos de homologação de sentença estrangeira. Pode ser feita a revisão do mérito da sentença, pode ser feita a revisão parcial de mérito, pode-se haver reciprocidade diplomática na história, pode haver reciprocidade de fato e pode-se haver um juízo de delibação. Não se entra no mérito da questão a ser homologada, examinando-se apenas certos pressupostos formais. É o sistema adotado no Brasil. Esse assunto está disciplinado nos artigos 960 a 965 do CPC e exatamente no artigo 963 nós vamos ver os requisitos para que uma sentença estrangeira seja homologada. Temos também os requisitos da petição inicial, como qualquer situação prevista nos artigos 319 e 320 do CPC. Temos alguns regramentos, pessoal, que são estabelecidos no próprio regimento interno do STJ. Em relação à LINDB, traz muita confusão quando a pessoa lê lá a STF, mas a competência para homologação de sentença estrangeira é do STJ e a base aqui é constitucional. Agora, a competência para a execução é da Justiça Federal. São os requisitos indispensáveis que o CPC coloca para homologação da decisão. E nós temos aí no inciso 1, dá uma olhada aí, ser proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que não verificada a revelia, ser eficaz no país que foi proferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhada de tradução oficial e não conter manifesta ofensa à ordem pública. E assim, meus queridos, eu vou encerrando essa nossa transmissão. Beijo para quem é de beijo, cheiro para quem é de cheiro, abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau.